começar, acho que já deve entrar mais gente, né, daqui para o final da aula, mas a gente precisa começar aqui. Deixa só eu colocar vocês para... Pronto. Deixa eu só transmitir tela aqui rapidinho. Apresentar uma janela e vamos lá. Então, gente, vamos fazer assim. Eu vou dar uma reforçada em algumas primitivas das questões que eu passei do livro, certo? Então, se você tem alguma dúvida em alguma daquelas questões bem primitivas da seção 4.9, manda aí. Manda aí no chat ou ativa o áudio e me fala, certo? Eu tô aqui já transmitindo e eu vou pegar algumas questões aqui que eu escolhi do livro, especialmente a pedidos, né, que foi as questões que tem denominador. Então, vamos lá. Então, a questão... Deixa eu só permitir aqui. Pronto. Então, a questão 15, por exemplo... 15 não, vou fazer a 14 primeiro. Então, a questão 14, por exemplo, da seção... A questão 14, lá da parte de exercícios da seção 4.9, que é a parte de primitivas, só para a gente poder dar uma reforçada, ele pede a primitiva da seguinte função. Ele dá um f de t igual a 3t à quarta menos t ao quadrado. Acho que é o cubo, só um momento. Deixa eu aumentar um pouquinho mais. Eu não vou enxergar. Ah, pronto. Menos t ao cubo mais 6t ao quadrado. Tudo isso dividido por t à quarta. Então, a questão, ela pede que a gente encontre a primitiva disso. Gente, para encontrar a nossa primitiva, a gente pode fazer o quê? Sempre a gente vai poder fazer algumas simplificações nesse tipo de equação, esse tipo de função. Por exemplo, aqui está tudo sobre t ao quadrado. Estar tudo sobre t ao quadrado significa dizer que você pode dividir cada termo desse por t ao quadrado. Porque a gente está trabalhando aí com somas e subtrações, né? Então pode ficar quem? 3t à quarta sobre t à quarta menos t ao cubo sobre t ao cubo mais 6t ao sobre t à quarta, perdão, t à quarta, e 6t ao quadrado sobre t à quarta. Porque, veja, se aqui em cima fosse uma multiplicação, aí você não poderia fazer isso, né? Só um dos membros carregaria o denominador, porque na multiplicação você multiplica tudo certinho. Mas na soma não, na soma é como se cada termo desse estivesse embaixo dele e esse t à quarta. E aí você consegue fazer o que? Antes mesmo de encontrar a primitiva. Você consegue simplificar. Então, nessa que você simplifica, aqui fica apenas 3. Aqui você vai ficar com 1 sobre t. E aqui você vai ficar com 6 sobre t ao quadrado. Então, antes de vocês terminarem, antes de vocês forem atrás da primitiva, dá para dar umas simplificadas, galera. Dá para dar umas simplificadas. Mais 6t ao quadrado. Certo? Então, aqui é a sua função, veja, eu saí daquilo ali para isso aqui, com uma simples simplificada. E se eu dou essa simplificada, agora eu sei fazer a primitiva. Porque a primitiva, que é o nosso Fzão nesse caso de t, tem que ser igual a quem? Vamos lá. Vocês já perceberam aí fazendo algumas contas que a primitiva da de uma constante tem que ser quem? A constante vezes a variável. Porque se você fosse derivar a constante vezes a variável, você teria justamente só o número 3. Então, sempre que você tem uma constante, a sua primitiva é a constante vezes a variável. É a mesma coisa se fosse o contrário. Se você tem uma constante multiplicada por uma variável, na hora que você vai derivar, só sobra quem? A constante e a variável soma. Então, é sempre um ao contrário do outro. Menos a primitiva de 1 sobre t tem que ser o ln do módulo de t. Isso aqui vai implicar para a gente abrir essa função em duas partes, certo?
Mas a gente olha isso já já. Então vai ser ln menos ln do módulo de t. E 6 sobre t ao quadrado, quem é a primitiva dele, disso? Alguma ideia, gente? Menos 6 sobre t. Menos 6 sobre t. Por quê? Quem falou aí, liga aí o microfone para dizer. Galera, doente para começar a acordar bem no dia. E aí, David, por quê? Menos 6 sobre t. Que é bem tranquilo de perceber, né? É só fazer a derivada. Perfeito, 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 perfeito. Porque toda vez que você deriva esse rolê aí, ele já colocou aí no chat, né? Se você for parar para derivar 1 sobre t, você vai obter quem? Menos 1 sobre t ao quadrado. Isso a gente já viu, por exemplo. Veja que é coisa diferente, viu? Aqui a gente já tem a derivada e a gente volta disso para ir acho ln. Agora aqui a gente está pensando em termos de derivada. Em termos de derivada, se você tem que derivar 1 sobre t, não é mais encontrar a primitiva, né? Mas derivar 1 sobre t, isso aqui vai garantir que você encontre quem? Menos 1 sobre t ao quadrado. Por quê? Porque é como se você estivesse derivando t elevado a menos 1, que aí fica menos 1 vezes t elevado a menos 2, que aí dá menos t ou menos 1 sobre t ao quadrado. Então, nesse caso aqui, a constante é meio que ok, é porque já está ali multiplicando. Então tem que ser quem? Tem que ser o menos 6. Por que tem que ser menos 6? Porque como apareceu um positivo aqui em cima, significa dizer que o menos da derivada se anulou com o menos da função para poder aparecer ali o mais. Então, a sua função em si tem que ser menos 6 sobre t. Beleza? Então, só lembrando, né? Aí já está primitiva. Tô correto? Não. Aí não tá primitiva porque falta o Czinho, porque a primitiva tem que ser a primitiva mais geral. Não que esqueçam desse Czinho. A única coisa que você poderia fazer a mais aqui era o seguinte: como tem esse módulo, você pode definir nos intervalos, né? Então, o seu f de t, ele pode ser 3t menos o ln de t mesmo, menos 6 sobre t mais c1. Deixa eu mudar um pouquinho aqui, que é o 3. Então, a sua função aí, o seu f de t, que é a primitiva, pode ser isso. Caso t seja menor do que. Peraí. Caso t seja maior do que zero, perdão. E ela pode ser 3t menos o ln de menos t, menos 6 sobre t, mais c2, caso esse t seja menor do que zero. Porque se o t for negativo, esse negativo com esse negativo vai embora, que é justamente a propriedade do seu módulo. Beleza? Beleza, gente. Acho que deu para entender, não foi uma função tão complicada assim, né? Vocês têm alguma questão lá daquela de primitiva específica de vocês? Eu vou fazer mais uma aqui, mas se vocês quiserem fazer alguma específica, eu faço. Da página 49. Ou da página 49, não, da seção 4.9. Então, bora lá. Ninguém se pronunciou. Então, vamos pensar um pouquinho aqui nas nossas funções. Deixa eu pegar outro problema. Pronto. Vou pegar esse daqui e a gente depois já segue e volta lá para a parte de funções de integrais definidas. Então, outro problema que eu quero propor aqui é a questão 15. É a questão seguinte, que tem a mesma pegada. Agora você tem um g de t que é igual a. Oh, pronto. Então agora a gente tem esse g de t que é igual a 1 mais t ao quadrado sobre raiz de t. Gente, é a mesma coisa. Eu estou fazendo essas que tem quociente porque foi o que foi me pedido. Só podia fazer algumas questões com quociente, viu? Então, vamos lá. Mesma história. A gente pode fazer o que? Separar, como são somas, você pode separar e todos os termos vão ter quem? O mesmo denominador. Só para começar aí, né?
mais t ao quadrado sobre raiz de t. Ainda manipulando a equação, cada t desse você sabe que é elevado, na verdade, é t elevado a 1 meio, né? Que tem ali embaixo. Então, nesse primeiro termo, eu posso colocar t elevado a menos 1 meio, ou seja, eu subo, porque vai facilitar na minha ideia de derivação, pelo menos facilita um pouco. Nesse caso aqui, que eu tenho t, e aqui é como se você tivesse um t elevado a menos a 1 meio, você faz o quê? Conserva a base e subtrai os expoentes, é a divisão de potências de mesma base. Então, subtraindo os expoentes, fica 1 menos 1 meio. E 1 menos 1 meio é o próprio menos 1 meio. Perdão, é o próprio meio. É o contrário. Tá. 1 menos 1 meio é o próprio meio. Porque é a mesma coisa você está dividindo 1 por 0,5, que vai dar 0,5. Beleza? Mas, nesse caso aqui, no terceiro item, mesma coisa. Vocês têm que conservar a base e subtrair os expoentes, que nesse caso seria 2 menos 1 meio. E se você fizer aí 2 menos 1 meio, é 3 meios, ok? Pronto, uma vez que você chega nessa situação, buscar a primitiva agora não é tão difícil assim, né? Porque a primitiva a gente já viu que tem a regrinha, onde basta a gente somar um em cima e passar essa parte para baixo. Ou seja, t elevado a menos 1 meio mais 1 é quanto? 1 meio, né? Porque você pega menos 1 meio e você soma mais 1, isso aqui vai dar 1 meio. Sendo assim, você tem lá em cima agora t elevado a 1 meio sobre 1 meio. Se você fizer orelhinho, orelhão aí disso, esse 1 meio, na verdade, vai fazer com que apareça um 2 aqui, certo? 2 t elevado a 1 meio. Mas só um orelhinho, orelhão. Se você quisesse deixar t elevado a 1 meio sobre 1 meio, não tem nenhum problema, não. Que é legal simplificar. Nesse outro caso aqui, se você somar mais 1, você teria t elevado a 3 meios sobre 3 meios. E se você fizer orelhinho, orelhão nisso aí, na real, na real, na real, o que vai aparecer aqui é o seguinte: vai aparecer um 2 aqui e o 3 aqui, é como se invertesse, certo? E no último, você teria t elevado a 5 meios dividido por 5 meios. Só que aí, fazendo orelhinho, orelhão mais uma vez, na real aparece o 2 aqui e o 5 aqui. Mais, claro, o nosso Czinho. E tá aí a primitiva da sua função. Ou seja, na real, a sua primitiva gzão de t, ela tá aqui, onde a gente pega e retorna as funções. Suave? Dúvidas? Vamos voltar para o conteúdo que a gente estava ontem? Então vamos dar continuidade aqui a coisas novas. Agora a gente vai começar a aula com algumas propriedades de funções de integrais definidas, certo? Então eu vou dar algumas propriedades. Veja que até então eu não dei teorema nenhum sobre cálculo de integral a vocês. E eu realmente não estou fazendo com vocês o cálculo integral pela definição. Eu expliquei isso ontem e vou repetir. Diferente do que a gente faz com a derivada, normalmente nos cursos de cálculo 1, os professores eles não pedem que você resolva a integral pela definição. Se tem algum professor por aí que pede isso, massa, massa, mas lá não é pedido. Se não é pedido, a gente não vai focar tanto assim. Eu vou fazer o que agora? Eu vou definir algumas propriedades de integral definida. E aí, depois dessas propriedades, a gente vai para a seção 5.3, que a seção 5.3 fala sobre o TFC, Teorema Fundamental do Cálculo. Aí tem a parte 1 e a parte 2. A parte que eu vou dar mais ênfase é a parte 2. Eu vou falar sobre a parte 1, obviamente, para que vocês entendam essa noção de que a derivada e a integral são o inverso uma da outra. Mas a parte para você calcular brutalmente é o teorema parte 2, certo? O teorema do cálculo. Que você vai olhar e vai dizer, ah, é isso. Mas tem umas coisas que vocês têm que tomar cuidado. Então, bora lá. Vamos embora. Deixa eu só pegar aqui, pronto. Então, o que a gente vai ver agora, durante o resto da nossa aula, até o final, é voltando lá para a parte do integral, 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 que a gente começou ontem. Até agora eu não posso perguntar se vocês gostam mais de integral, derivada ou limite, porque vocês não viram integral direito, mas até próxima semana, quando a gente estiver no meio das técnicas de integração, eu pergunto a vocês. Então, bora lá. Existem algumas propriedades para a sua integral definida.
certo? Então a gente tem que tomar um certo cuidado. Então, gente, vamos ver o seguinte. Propriedades. A gente vai fazer uma série de listinha de propriedades aqui para integral definida. Com o teorema do cálculo parte 2, vocês vão entender melhor ainda do porquê que se chama definida, certo? Mas propriedades das integrais, pelo menos aí as definidas. A ideia é que amanhã a gente veja as integrais indefinidas, a gente veja tem um teoremazinho para a gente ver de variação máximo e que a gente veja regra da substituição, que já é uma das técnicas de integração. E aí, na próxima semana, a gente começa com a sessão 5.4, se eu não me engano, não. É bem mais pra frente. Eu sei que a gente vai pular. Ah, não, a gente vai pular um capítulo. A gente pula o capítulo 6, porque o capítulo 6 são de aplicações. A gente pula o capítulo 6 e vai pro capítulo 7. Porque pelo capítulo 7 eu consigo ensinar vocês as técnicas de integração. E depois a gente volta pro 6 só para poder mostrar algumas propriedades, algumas aplicações. Entre as aplicações, eu vou dar um foco maior em área entre curvas e aí eu vou definir assim, eu vou dizer, olha, existe uma fórmula para volume e tal, para não sei o que lá, que é tudo integral. Mas aí eu falo com vocês em breve. Enfim, primeira propriedade da integral, ela faz o seguinte. A gente tem o que na integral, quando eu falei isso com vocês? A gente tem a sua integral, a gente tem a sua função que está sendo integrada, e a gente tem quem? E a gente tem os nossos integrantes, né? Que a gente tem, que é os limites de integração, como a gente chama, que é o B e o A. Pronto. Gente, eu coloquei aí de B para A. Se eu quiser colocar essa integral de A para B, veja que a gente lê mesmo o limite de baixo para cima, viu? Então é de A para B. Se no caso você tivesse aqui menos de 1, por exemplo, se você tivesse essa integral aqui de 1 a menos 1, o ideal é que você não trabalhe com ela assim. Por que não é ideal que você trabalhe com ela assim? Porque em termos de intervalo, a gente analisa como se fosse um intervalo dos reais, e nesse sentido você precisa analisar o quê? Com esses números o contrário, né? Do menor para o maior número. Então, se a gente precisar fazer essa inversão aí, existe uma propriedadezinha que basicamente diz o seguinte: se você inverter o limite de integração, se for necessário, você pode inverter. Porém, a sua integral aparece um sinal negativo na frente. Beleza? É primeira a primeira propriedade aí, certo? Que vocês estão vendo comigo. A segunda propriedade para uma integral é o seguinte: se vocês têm uma integral onde o limite de integração vai de A até A, ou seja, vai de A até o mesmo número, de um número até ele mesmo, isso aqui é igual a zero. Isso aqui é extremamente intuitivo, porque, veja, a gente definiu a integral, A, B, etc., pela soma de rima, e ela considerava um gráfico, eu vou fazer só um gráfico aleatório aqui, ela considerava um gráfico onde começava em A e terminava em B o seu intervalo. Então, quando você coloca que é a integral de A a B, é porque você está dizendo que está somando vários retângulos ali dentro que estão indo de A até B. Se você está indo de A a A, você começa e para no mesmo ponto. Então a área é quanto? A área tem que ser zero, consequentemente, a sua integral também tem que ser zero. Então, a integral está de um ponto até ele mesmo, já sabe aí que tem um zero. Certo? Tá. Segunda propriedade. Terceira propriedade. Então, a propriedade 3, ela basicamente diz o seguinte. Pronto, aí agora é onde a gente entra com aquelas propriedades muito mais parecidas com as de derivada, né? Se você tem uma integral de A até B da constantezinha de uma constante dx, isso aqui é igual a quem? Sabe dizer? Isso aqui é igual a constante vezes B menos A. Isso aqui, onde C pode ser qualquer constante, viu?
Mas essa construção aqui vocês vão entender melhor quando a gente for estudar o Teorema Fundamental do Cálculo, parte 2. Então, isso aí vai ser mais intuitivo para vocês, certo? Mas, de modo geral, a resposta é essa daí para o integral de uma constante. Quarta propriedadezinha tem a ver com uma integral bem interessante, que é o seguinte. Se você tem a integral de A até B de uma constante multiplicada por uma função, lembre que o dx a gente vai carregar aí até o final das nossas vidas. Então tem que carregar mesmo, não trabalhando com ele. Porque ele te diz quem é que você está derivando. Nesse caso é o x. Então, Czinho f de x dx é quem? A constante, certo? Vezes a integral de a, b da função. Então, se você tiver alguma constante, a constante ela pode sair para fora da função. É diferente de você estar multiplicando a outra, você está integrando a constante. Integrar a constante é uma coisa, e integrar uma constante multiplicada a uma função é outra. É a mesma coisa derivada. Se você deriva qualquer constante, por exemplo, 2, isso aqui é quem? Isso aqui é zero. Mas se você derivasse lá 2x, você fazia o quê? Era como se você pegasse o 2, deixasse do lado de fora e derivasse só o x, que isso aqui vai dar só o 2. Então, veja, é a mesma ideia. Se você tem uma constante multiplicada com a função, a constante sai da integral e você integra apenas a função. Quarta, quinta propriedade é uma propriedade em relação à soma, que é bem intuitivo, uma vez que eu já disse a vocês que primitivas já são integrais, então é bem intuitivo que vocês já pensem o seguinte. Se você tem de A até B a integral de f de x mais g de x, gente, eu vou colocar mais ou menos, viu? Porque eu não vou, para não precisar repetir, porque a propriedade serve tanto para o mais quanto para o menos, beleza? Então, tanto se fosse somando quanto se fosse subtraindo, essa propriedade vale. Então, você vai ter quem? A integral de A até B de f de x dx. Gente, eu esqueci o dx aqui. Pera, do lado de fora. Pronto. Dx mais ou menos, porque você pode tanto somar quanto subtrair com essa regrinha, a sua. Opa, aqui ficou enorme. A sua integral de g dx dx. Pronto. Então, basicamente, você tem ainda a gente ainda vai ver outras propriedades, viu? Mas basicamente isso aqui são algumas das propriedades mais principais, certo? Algumas propriedades mais fundamentais. E ela nos permite a gente calcular, fazer algumas separações. Por exemplo, por que isso aqui é bem intuitivo? Quando a gente está calculando primitiva, a gente não trabalha com a soma, a gente meio que não calcula a primitiva de cada termo da soma. Então é como se a gente estivesse calculando a primitiva de cada função, que é exatamente isso que a gente está fazendo aqui, certo? Veja que eu ainda não fiz nenhum teorema que relacione primitivas com integrais, mas eu já posso adiantar isso para vocês, porque vai fazer parte da nossa aula de hoje, tipo, uma parte extremamente importante da nossa aula de hoje. Existe uma outra propriedadezinha da integral, que é o seguinte. Alguém. Ah, tá. Que é o seguinte. 6. Essa propriedade é legal. Se você tem uma integral que vai de A até C, f de x dx, e você está somando ela com outra integral que vai de C até B, f de x dx, você tem aí duas funções e você tem esses limites. Isso aqui é a mesma coisa que uma única integral de A até B, f de x dx. Por que que eu posso afirmar isso, gente? Imagine que você tenha um único gráfico. A integral, ela parte do suposto que você tem uma continuidade naquela função. Vocês vão ver hoje comigo que quando você não tem continuidade, dá um erro absurdo na integral, certo? Então, imagina que vocês tenham essa função aleatória aqui. Pronto. E nessa função, você tem aqui os termos, que aqui é o B, aqui é o A, e no meio você tem um C. Gente, você ainda está trabalhando aqui com funções contínuas. Então, se eu calculo a integral de A até B e estou somando com a integral de C até, ou de A até C, e estou somando com a integral de C até B, é a mesma coisa de somar uma única integral de quem? De A até o B.
Então, se você percebe que nas suas funções você está somando ali, está fazendo a soma delas, e você percebe que você tem um limite de integração superior aqui, que é exatamente igual ao limite de integração inferior da outra que você está subtraindo, e você tem certeza que faz parte da mesma função, claro, você está vendo aqui que é o mesmo f de x, então isso significa dizer que você pode fazer o quê? Pode calcular isso tudo como um único limite de integração. Oi, Sara, você entrou agora, não foi? Eu já dei uma revisada em primitivas, viu? Você foi uma das pessoas que me pediu para dar uma revisada em primitivas. Aí depois pega o vídeo para assistir o iniciozinho da aula, pode ser? Sara acabou de entrar, gente, foi por isso que eu falei. Pronto. Então, pronto, beleza. Então, existem ainda algumas outras propriedades de integral que ela é bem interessante. Por exemplo, sétimo. Essas propriedades que eu vou passar agora, elas são menos utilizadas, mas elas são bem intuitivas. Mas assim, ela se torna intuitiva para quando você vai resolver as coisas, você olha e já pensa direto. Você nem pensa tanto como uma propriedade, você já vai tipo, será que é verdade isso aqui? Então, a sétima propriedade fala o seguinte: se o seu f de x for maior ou igual a zero, claro, onde x, então peraí, para, tirar essa vírgula, pronto, para x entre A e B, né? Porque os nossos limites de integração, a gente está trabalhando aqui sempre com A e B. Em breve vocês verão números ali no lugar, ou letras, etc. Mas enfim, outras letras sem ser A e B, constantes. E ademais. Então, de forma intuitiva, a sua integral f de x dx também vai ser maior ou não, quer dizer, gente, isso aí é bem intuitivo, né? Porque se a sua função, a função normalmente, ela é positiva, ou seja, ela é maior do que zero, e ela, como é o nome? E esse a e o seu x, ele tá nesse intervalo aí de a e b, né? Para esse x aí, então a sua integral também tem que dar ali positiva. Não faz sentido você ter uma função que está numa parte positiva e a sua integral dá um resultado negativo. Não faz sentido, certo? Mas a verdade só é válida para essa parte positiva, viu? Certo? Certo, 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 certo. A verdade a gente não faz o contrário, não, porque no contrário a gente pode encontrar sim funções que tem aqui que elas sejam negativas por natureza, e aí a gente encontre integrais que são menores do que zero, maiores do que zero. Mas vamos lá. Então, mas quando é positiva, você já sabe. Outra propriedade, falta só mais uma propriedadezinha para dar a você. Deixa eu ver se essa falta mais uma mesmo. Ok. Ah, não. Tem outra propriedadezinha, mas é tudo bem intuitivo. Pronto, só faltam mais duas propriedades então para passar e a gente já pode seguir para o TFC, porque vocês vão conseguir agora enxergar a aplicação disso aqui que a gente está colocando, dessas propriedades. Então, a oitava propriedade integral que você pode utilizar é o seguinte: se você tem duas funções, f de x, onde f de x é maior do que a função f de g de x, para A entre X e B, eu vou até desenhar um gráficozinho disso já já. Então, a integral que vai de A até B de f de x dx é maior ou igual que a integral de A até B de g de x dx. E, gente, isso aqui é bem intuitivo. Por quê? Deixa eu fazer um gráficozinho aqui para mostrar. Se você tem um gráfico com duas curvas, uma curva g de x e uma curva f de x. Então, vou colocar uma curva f de x maior e eu vou colocar uma curva g de x aqui menor. Pronto. Coloquei essas duas curvas aí aleatórias. Beleza. E eu digo a vocês o seguinte, gente, e o seu ponto A é aqui,
e o seu ponto B é aqui. Beleza. Eu digo bem assim, gente, a integral df de x, deixa eu marcar aqui em f de x, g de x. F de x é aqui em cima, porque ela é maior, e g de x é essa daqui de baixo, porque ela é menor. E eu digo a vocês bem assim, gente, eu quero a integral disso aí, de f de x, e quero a integral de g de x. A integral de f de x, claro que vai dar maior, porque a integral não é uma área, então a área até o eixo x df de x é maior do que a área do g de x, certo? O que vocês vão aprender em uma das aplicações de integral é calcular a área entre curvas, quando a gente for falar, e eu vou ensinar vocês a calcular a área, essa área aqui, certo? Vai ter uma técnicazinha para a gente calcular essa área aqui. É bem intuitivo, mas a gente vai aprender, certo? Que essa parte é importante. Então a gente vai ver duas curvas, etc. Mas isso aqui é assunto para quando vocês já estiverem sabendo técnicas de integração. Pronto. E a última propriedadezinha, basicamente. Não, não vou falar não, porque é a mesma coisa, gente. Eu vou colocar porque o livro traz, mas assim, é porque é basicamente o que vocês acabaram já de ver comigo. Se você tem uma constante, a sua função, uma constante que é menor que a sua função, e você tem outra constante zona grande que é maior do que a sua função, para x aí entre o seu A e o seu B, então você pode fazer o quê? Você pode integrar qualquer parte dessa sua inequação. Aí você já sabe que a integral de uma constante, lá em cima a gente viu que é a constante vezes B menos A, que vai ter que ser menor igual que a integral de A até B de f de x dx, que tem que ser menor igual que a constante multiplicado por b menos a. Como eu disse, é só para vocês entenderem que também em equaçõezinhas, né, em comparativos aí, você também pode integrar sem nenhum problema, portanto que você integre tudo. Mas isso aqui também é bem intuitivo, porque a gente já fazia isso lá com o teorema do confronto em limites, né? A gente tinha três funções, ou três coisas, uma menor que a outra, e daí a gente pegava e aplicava os limitezinhos lá. Beleza. Entendidos disso aqui, isso aqui é a seção 5.2. Vocês vão ver que eu só vou passar exercício a partir da seção 5.3. Então, aqui entendidos, né? Sem nenhum problema. Então, espero. Todo mundo copiou isso aqui? Alguém quer que eu volte para algum pedaço? Todo mundo copiou? Quem tá copiando, no caso, né? Pronto. Então, vamos cá para o TFC. E aí a história agora muda bem, bem legal. Agora. Então, a gente vai estudar o teorema. Pronto, volto sim, né, mano? Peraí. Fundamental. Deixa eu só terminar de escrever aqui. Na verdade, esse é o teorema mais importante, viu? Esse é o teorema mais importante. Por aqui, Lemão, ou mais em cima. Pronto. Enquanto ele dá um copiado ou tira print, alguma coisa assim, eu vou pegar só água aqui pra mim, gente. 2 minutinhos.
Voltei. O que rolou aí no chat? Foi dúvida ou foi? Ah, tá. Foi não. Pronto, voltei, gente. Vamos começar de novo aqui. Vamos voltar para o TFC, né? Que é onde a gente tava. Então, Deus do céu, tanto lugar para poder fazer o teorema fundamental do cálculo. Eu vou tentar fazer mais em cima para não chocar lá com. Pronto. Então, o teorema fundamental do cálculo. Vocês estão me ouvindo, não? Teorema. Ui. O teorema fundamental do cálculo, ele basicamente relaciona de forma bem efetiva as integrais com as derivadas, certo? E ele permite que você calcule de fato uma integral sem necessitar fazer o limite daquela soma. Então, ele é bem útil, é bem bom mesmo, certo? Então, basicamente a gente tem uma inovação aí de contribuições de Newton e de Leibniz, certo? Explorando esse rolê. E eles conseguiram relacionar de algumas formas algumas coisas, certo? A gente vai ter teorema fundamental do cálculo em duas partes. A gente tem a parte um e tem a parte 2. Eu vou me alongar mais na parte 2 porque é mais prática, mas eu vou fazer os comentários devidos sobre a parte um porque a parte um é tão importante quanto, porque na realidade tudo começou pela parte um, certo? Nos estudos de Leibniz, Newton e etc e tal, eles definiram, eles fizeram a seguinte afirmação. Se F for contínua em AB, então a função G definida por. Eu tentei correr disso aqui, mas não adiantou não. Então a função G é definida por G de x igual a integral de A até x df de t dt, com o x, claro, entre A e B, é contínua em AB e derivável em AB. E G' de x é igual a f de x. Então veja, na real, o que aconteceu foi o seguinte, e essa é a parte mais bonita dessa propriedade. Eles perceberam aqui a primeira afirmação clara, desde a história do surgimento da integral, e desde a história do surgimento da derivada, é a primeira afirmação clara da relação entre as duas. Porque, basicamente, em outras palavras, o que isso aí está dizendo é que a derivada de uma integral definida com relação ao seu limite superior é seu integrando calculado no limite superior. Como assim? Bora lá, de modos práticos. Se eu te dou uma determinada função, deixa eu pensar aqui, viu? Pronto. Se eu te dou a determinada função g de x igual a integral de 0 até x de 1 mais t ao quadrado dt. E eu estou dizendo que eu quero que você encontre a derivada dessa função, eu estou querendo g' de x, certo? Então, quem é g' de x? Gente, g' de x, pela própria definição, ele diz o quê? Se f for contínua e g assumir essa cara aqui, certo? A sua g' de x vai ser o próprio f de x, ou seja, o f não era quem estava lá dentro, só que em relação a t, é como se o seu xzinho caísse dentro da sua função f de t. Então, quando você derivar isso aí vai ser exatamente quem? 1 mais x ao quadrado, que é a função que está lá dentro, só que aplicada em x. Certo, gente?
Então, basicamente, essa parte um do seu teorema fundamental do cálculo, ele faz uma relação de que se você integra uma função, que nessa função tem uma integral, o resultado dessa derivada é a própria função que está lá dentro. Só que nesse caso, como você tem o x lá dentro, esse x ele entra dentro da sua função, então a sua função, que era f de t, f de s, f de o que quer que seja, passa a assumir o valor que está onde? Lá em cima. Deu para entender a primeira parte do teorema? Pronto, Stephanie. Posso dar outro exemplo? Sim. Deixa eu pegar aqui outro exemplo. Pronto, outro exemplo. Aí eu vou pegar aqui a função de Fresnel. A função de Fresnel é um rolê lá se eu não me engano, é da química, né? É da física, perdão, é de ótica. Ele tem uma função dele que ele é assim, S de x é igual a quem? A uma função que vai de 0 a x, a integral, de seno de π t. Eita, deixa eu aumentar um pouquinho. Seno de π t ao quadrado sobre 2 dt. Aí, várias questões da parte da física de ótica exigem que a gente faça a derivada disso aí. A derivada disso aí, ou seja, o seu S' dx, nada mais é do que a sua própria função, só que o seu x cai dentro da função f de t. Então, ao invés de ser f de t, a gente tem aqui um f de x, então fica π x ao quadrado sobre 2, certo? Ou seja, basicamente, o que acontece é, a sua função lá de dentro, que era o seu f de t, ele se torna uma f de x. O seu x, ele entra literalmente dentro da função. É a primeira vez que eles fazem uma relação de derivada integral. Inclusive, é uma afirmação muito, muito simples, porque se a gente entende que a integral é o inverso da derivada, então se você está derivando a integral, basicamente você está anulando o processo, né? Então, se você anula o processo disso aí, então a gente pode simplesmente tirar a integral, que é o que a gente faz aqui. Claro que dessa vez, como tem o x, que é a parte um da sua propriedade, o x ele entra na função. Na parte 2 a gente não vai ter o x, então a gente só pode, mas a gente vai poder fazer as considerações aplicando. Deu para entender? Deixa eu ver se. Pronto, pronto, Stephanie. Mas mais alguém está com dúvida nessa parte aqui, gente? Como eu disse a vocês, eu não iria me delongar tanto porque ele é um pouco nítido, né? Assim, é basicamente isso. A parte 1 do seu teorema fundamental é essa aplicação e acabou. Não tem muito mais o que falar dele. Beleza? Deixa eu ver se tem algo mais complicado aqui para poder passar para vocês. Sempre tem, né? Sempre tem. Deixa eu ver se existiria isso. Hum, deixa eu só ver uma coisa aqui. Ele precisa ter coisas para a gente poder ter cuidado. Acredito que tenha um exemplo aqui interessante para a gente fazer. Espera aí. Um minutinho. Deixa eu só pegar aqui. Pronto. Então, por exemplo, o nosso BO, né? Vamos lá. E se a sua integral fosse desse formato aqui? Eu tenho uma certa função e eu quero que você encontre a derivada de, da integral de 1 até x à quarta da secante de t. Veja, a sua propriedade fala em relação a x. Mas e se esse x for um x à quarta, um x ao quadrado, um ln de x, ou etc, etc, etc e tal? O que será que acontece? Alguma ideia do que será que acontece? A gente precisa ter um cuidado, porque a gente vai precisar aplicar a regra da cadeia aliada ao sua primeira parte do teorema fundamental, certo? Então, como é que isso funciona? Gente, de modo mais prático para vocês, de modo bem mais prático mesmo, certo? Para vocês, o que vai acontecer aqui é o seguinte: bora lá. A gente pode fazer uma espécie de substituição, certo? Eu posso definir, por exemplo,
um U ou uma letra qualquer que seja diferente de X e T, claro. No caso aqui eu vou definir o U. E vocês vão entender que mais para frente esse U vai ser bem utilizado. Então eu vou definir o U como x elevado a 4, certo? Se eu defino que U é x elevado a 4, gente, isso aqui sou eu que estou afirmando. Eu passo a ter uma derivada disso aqui. d dx, peraí, d dx da integral de quem? De 1 até U da secante de t dt. Pronto. Então, eu chego numa propriedadezinha que é muito parecida com o que a gente estava tendo, né? Que é só uma variávelzinha lá em cima que teoricamente entraria aqui. Só que veja, U ela é uma função de x, certo? E a função que está lá dentro é uma função de t. Então você está trabalhando aí com duas funções. Portanto, a gente precisa, nesses casos, aplicar a regra da cadeia. Pela regra da cadeia, a gente não faria lá. A ideia da regra da cadeia lá era derivada de fora, aplicar no de dentro, etc, etc, etc e tal. Então, vamos fazer aqui a mesma coisa. A gente vai derivar o de fora, que é a derivada que a gente já estava fazendo, certo? Então, já viram aí, né? Que a derivada de uma integral, de modo geral, é a própria função que está lá dentro, aplicada na função de dentro, então é a secante de u, certo? Vezes quem? A derivada de quem está lá dentro. E quem está lá dentro é quem? Não é o u? Então é a derivada de du de x. Certo? Então, veja, a gente derivou a função de fora. Quem é a função de fora? É a integral da secante de t de 1 até u. Então, a gente vai aplicar o teorema fundamental parte 1 normalmente. Só que como u ainda é uma função de x, u não é a função por si só, ela depende também de x, então a gente vai multiplicar pela derivada daquele u, que é como se fosse a função de dentro, lá da nossa regrinha da cadeia. Então, de modo geral, substituindo tudo agora, fica quem? Fica secante de x a quarta, né? Porque o a gente não definiu como x a quarta, vezes du dx. Du dx não é só derivar o nosso u em relação a x, então fica 4x ao cubo. Então veja que a derivada daquela funçãozinha ali, ela assume esse outro valor aqui, certo? Vocês entenderam o que eu acabei de fazer? Vocês entenderam? Todo mundo? Alguém tem dúvida no que eu acabei de fazer? Eu vou passar um exemplo aqui, certo, do livro de vocês, para vocês fazerem dessa parte antes de a gente passar para o teorema parte 2. Deixa eu só pegar aqui em exercícios, porque aí facilita. Só um momento, gente. Pronto. Então, se eu pedisse para vocês fazerem, eu vou dar um tempinho aí para vocês pensarem, claro. Se eu peço que vocês derive a integrar, derive y igual a integral de zero até x a quarta de cosseno ao quadrado de θ de θ. Se eu peço para vocês derivarem isso aí, eu vou dar aí 5 minutos para vocês pensarem numa solução para esse problema. Vai lá. Mesmo eu vou deixar até essa daqui do lado para vocês terem a mesma ideia. Só que aí tem uma outra consideração a tomar cuidado. Mas eu vou deixar vocês fazerem.
Lembre que na regra da cadeia vocês estão utilizando a derivada do de fora. A derivada do de fora é a derivada da integral, não é daquela funçãozinha que está lá dentro, é a da integral. Pronto, gente, bora lá. Já deu para fazer, né? Fica quanto aí? É a mesma ideia da outra. Alguém terminou? Joga aí no chat. Se não terminou, também pode dizer que não terminou, não tem problema não. Crim, 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 crim. Tá no processo de fazer? Pronto. Vai lá, 3 minutinhos e 35 a gente volta aí. Já tá mais tranquilo.
Pronto, bora lá? Deixa eu responder essa daí com vocês. Quem tiver no processo, dá uma verificada que já vai terminado, confere aí. Então, gente, vamos lá. Mesma ideia, né? A gente pode chamar o x a4 de quem? De u, e aí você quer encontrar o seu y', porque é a derivada ali. Então, a derivada daquilo é quem? A derivada do de fora. Quem é a derivada de fora? É a nossa integral do cosseno ao quadrado de θ de θ. Então, a gente já sabe automaticamente que a integral disso, né, na realidade, é a gente fazendo. Eita, perdão, deixa eu só reescrever. Deixa eu reescrever, porque senão, se eu ficar falando, vocês não vão entender. Então, se eu considero o como x a4, então onde tem x a4 eu coloco o u, e a gente permanece isso aqui normal, tá? Depois a gente tem o que mais? A gente pega e quer o y'. Então, o seu y' é quem? A derivada dessa integral aí, então a gente já viu pelo teorema fundamental do cálculo, quando no seu limite de integração você tem uma letra, e essa letra você sabe que é uma variável, ou seja, sabe que é uma função, de modo geral, você pode fazer o quê? Você pode pegar, na hora de derivar, a derivada daquilo ali, só que a derivada da integral é a própria função que está lá dentro, aplicado na sua funçãozinha, que está lá no seu limite de integração, ou seja, cosseno ao quadrado du. Só que nesse caso, u é uma função de x. Se u é uma função de x, a gente precisa multiplicar pela derivada dela. E a derivada dela é justamente 3 ou 4x ao cubo, não é isso? É a mesma coisa que vocês viram agora. Essa aqui é a sua derivada. Veja que a derivada do de fora agora não é a funçãozinha que está lá dentro, porque veja, derivar cosseno ao quadrado de θ é uma coisa. Porque para derivar isso aqui, você teria que mudar, né? Ia ser lá para menos seno, ainda tinha que usar uma regra da cadeia ali dentro, mas não é isso. A gente está derivando o todo, a integral. E a gente viu que, como elas são inversas, é como se derivar uma integral, você anulasse isso. Anulasse uma coisa, anulasse a outra. Então sobra a própria função. Só que como a gente está trabalhando com um limite de integração que tem uma letra lá, a gente enfia essa letra dentro e acabou. Beleza? Todo mundo ok com o Teorema Fundamental do Cálculo, parte um? Alguém com dúvida ainda nesse teorema, porque para a gente poder passar para a parte 2? De boa, né? De boa. Então bora para a parte 2. João Paulo, meu lindo, você está presente na aula hoje? Acabei de ver, não se pronunciou hoje. Então bora lá. É... Parte 2, que agora sim vocês vão aprender a calcular integral de fato, né? Assim, hoje eu vou terminar a aula dando a motivação de quais são os tipos de integrais que vocês ainda não sabem, não vão saber resolver, que é por isso que a gente precisa de técnica de integração. Então, tem uma motivadinha aí mais tarde. Mas bora lá, deixa eu passar aqui para o teorema parte 2, deixa eu voltar um pouco aqui no livro, porque eu estou seguindo os tópicos do livro, né? Para não me perder. Então, o teorema do cálculo parte 2 fala o seguinte. Pronto. Então, parte 2. A parte 2 do seu TFC, ou como a gente chama, né? Teorema Fundamental do Cálculo 2. TFC 2. E lá TFC 1, na primeira parte. Ele fala o seguinte: se F for contínua em AB, então, deixa eu tirar os dois pontos, não precisa, mas então, a sua integral de A até B de f de x dx. Veja que eu mudei, agora eu estou trabalhando com números mesmo, né? Com limites de integração de números reais aí. Então, f de x dx é igual a sua primitiva aplicada no ponto B menos a sua primitiva aplicada no ponto A. Só para melhorar aqui, né? Onde o f é qualquer primitiva de f.
Isto é, agora sim eu estou relacionando primitivas com integrais. Uma função tal que. Oh, oh, uma função tal que f seja igual ao seu f. Pronto. Então, basicamente, por que, que a gente chama de integral definida e agora é quando a gente vai ver? Gente, de modo mais geral, a gente está aplicando, a gente está fazendo uma derivada, ou perdão, a gente está calculando a integral de uma função que tem um limite de integração bem definido. A gente está dizendo que está indo de A até B e é aquilo ali, certo? Se vai de A até B e é aquilo ali, a gente já viu que a gente já tinha percebido isso, já tinha dito a vocês que um é o inverso do outro, a gente já está calculando primitiva. Mas basicamente não basta que você calcule a primitiva por si só e acabou. Lembra que quando a gente calculava a primitiva, a gente enfiava um tal de mais Czinho no final? Isso acaba para a gente a partir de agora. Porque se você estiver calculando uma integral e essa integral ela tem um limite de integração bem definido, você vai pegar o resultado da sua primitiva e você vai aplicar os pontos B. Veja que o limite de integração superior menos o limite de integração inferior. E aí isso faz com que você já mate aquela função por si só. Você não precisa mais colocar aquele Czinho, certo? O Czinho você só vai precisar utilizar no que a gente vai ver amanhã, que é a integral indefinida. E amanhã a gente conversa sobre integral indefinida. E aí eu falo um pouquinho sobre isso, certo? Com vocês. Mas assim, de modo geral, eu quero que vocês se atentem a isso aqui, certo? Que a gente vai poder aplicar a essas funções coisas mais gerais, tranquilo? E assim a gente deixa de se preocupar com essa parte da constantezinha. Quer um exemplo? Vou dar um exemplo. Se eu peço para vocês calcularem a integral de integral feia. Se eu peço para vocês calcularem a integral de 1 a 3 de e elevado a x dx, isso aqui é quem? É a gente procurar a primitiva de e elevado a x. Só que, gente, a única função que derivando da e elevado a x é o próprio e elevado a x. Aí sabe como é que a gente resolve? A gente faz e elevado a x aplicado de quem até quem? De 1 até 3. Veja só, vejam as notações, as novas notações que eu estou usando. Você pode pegar a sua função e a gente usa esse tracinho aí, certo? De A até B para poder facilitar. A notação basicamente é essa daqui, só para poder fixar com vocês. Se eu tenho uma integral de f de x dx que está indo de A a B, a gente usa a notação que é o seu f de x, a primitiva, aplicada de A até B, que é exatamente igual à primitiva aplicada em B menos a primitiva aplicada em A. Então, de modo geral, o que eu estou fazendo ali? Eu te dei uma integral. A integral de A elevado a x é o próprio E elevado a x, porque é a única função que deriva E elevado a x a única função que derivando da e elevado a x é o próprio e elevado a x, aplicado de a de 1 até 3, e a gente aplica então agora essas primitivas, lembrando que é do limite superior menos o inferior, ou seja, de b menos a. Então é elevado a 3 menos e elevado a 1. E elevado a 1 não precisa responder, então está aqui a sua resposta da integral, certo? Claro, essa função era uma função um pouquinho mais simples. Mas se eu peço para vocês, e aí eu vou deixar isso a cargo de vocês, 3 minutinhos para resolver, brincadeira, 5 minutinhos. Eu peço que vocês façam isso aqui. Encontre a área sob a parábola y é igual a x ao quadrado de 0 até 1. Gente, só lembrar, né, que se eu peço para vocês encontrarem a área sob alguma curva, né, que fica abaixo de alguma curva, nada mais é do que você integrar a função daquela curva. A gente já viu isso ontem. Então, basta que vocês façam a integração. Eu falei derivado, não foi? Basta que vocês integrem isso aí. Dá para enxergar aí, Camila? Pronto. Então, eu peço que vocês resolvam esse exemplo aí. 5 minutinhos. São às 9h50. A gente volta fazendo isso aqui, beleza? Vai lá.
Voltei, bora lá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deu quanto aí? Essa integralzinha aí que eu passei? Deu um terço. Vamos ver? Vamos lá. A gente basicamente quer a área sobre aquilo ali, ele ainda já deu os limites de integração, que é de 0 a 1. Então, basicamente, a área de qualquer curva, né, abaixo de qualquer curva, é basicamente calcular a integral dessa função de 0 até 1. Então, isso aqui é quem? Quem é a integral de x ao quadrado? É só pensar na sua primitiva, que é quem? X ao cubo sobre 3. Isso aqui aplicado de 0 até 1. Então, isso aqui é a mesma coisa que isso aqui é a mesma coisa que 1 elevado a 3 sobre 3 menos 0 elevado a 3 sobre 3. Obviamente, isso aqui vai dar 0, e aí a gente sobra com 1 terço. Então, aí acabou a questão. Beleza. Alguém com dúvidas nessa função aí? Pronto. Pronto. É 1 terço mesmo. Gente, eu tava dando uma olhada aqui num negócio, né, no livro. Hoje, a gente vai acabar terminando um pouco a aula mais cedo por conta do sem. Evandro, man, Oi. eu fiquei, eu fiquei com a dúvida, porque o 3 não multiplicaria o x ao cubo, não? Não, porque a gente está fazendo a. Como é o nome? É a integral. A integral é com primitiva. A primitiva de qualquer função elevada a um expoente n que seja diferente de menos um é igual a quem? X elevado a n mais um sobre n mais um. Primitiva. A gente viu isso na aula de ontem, se eu não me engano. Então, se você tem x elevado a 4, a integral é x elevado a 5 sobre 5. Por quê? Porque se você derivar esse x elevado a 5, vai ver aqui, se você derivar esse x elevado a 5 sobre 5, vai dar quem? 5x elevado a 4 sobre 5, que cortando dá o próprio x elevado a 4. Deu para entender? Ah, entendi, man. É Valeu. um universo da outra. Nada. Pronto. Essa, inclusive, é a integral mais clássica, quem tem, né? Que é a integral de função polinomial. Então, gente, vamos lá. Porque só o x foi elevado. Pronto, Stephanie. Não, não, não é o termo. Eita, meu Deus. Não é o termo inteiro, não, Stephanie. Foi o que eu tinha acabado de dizer agora alemão, né? Quando a gente está calculando a primitiva, o que é a primitiva? A primitiva é o quê? Você tem uma função e você tem que procurar qual é a função que, derivando, você vai obter essa mesma função. Por exemplo, nesse caso de x ao quadrado, a pergunta é: qual função que eu derivando vai dar x ao quadrado? Aí existe a propriedadezinha lá da primitiva, da tabelinha, que a gente começou fazendo hoje, que é o seguinte: a gente faz o quê? A gente, qualquer função polinomial que você tiver, você vai somar um e dividir por isso. Ah, entendeu? Pronto. É basicamente isso, foi o que eu tava mostrando agora. Pronto, então, beleza. Bora lá. Então, gente, só voltando ao que eu ia dizer, né? Eu tava dando uma olhada aqui e basicamente hoje só falta eu falar sobre integral indefinida e sobre um teorema da variação total, que era coisas que eu já estava planejando para amanhã, né? Na verdade não era para hoje. Basicamente a aula de hoje encerraria aqui, mas eu vou adentrar no capítulo 5.4 também, porque o 5.3 é isso. Aí eu vou passar mais algumas questões aqui, certo, para a gente fazer. Depois a gente entra no 5.4 ainda hoje. Então a aula deve terminar um tempinho um pouco mais cedo. Por que, que eu não entro no 5.5 depois, né? Porque a minha ideia é deixar um probleminha para vocês pensarem para casa. E eu não tinha preparado a aula do 5.5 ainda, então não adianta muito. Do 5.4 eu tinha pensado para amanhã, mas é tranquilo a parte do assunto, certo? Que aí é uma parte que é o que a gente já está fazendo, só que sem estar definido. E o teorema da variação total eu vivo usando o tempo todo, então para errar é um pouquinho complicado. Mas pode ser que eu erre, né? Vai que. Calma que deu. Ah, tá. Pronto. Enfim. Então, só mostrando aqui outra função para que se você quisesse a derivada. Deixa eu pegar aqui. Ah, se você quisesse a integral de 3 a 6 de dx sobre x. Gente, não se assustem. Isso aqui é a mesma coisa que a integral de 3 a 6 de 1 sobre x de
x. Então, ter o dx ali não impede. A função que você tá integrando é quem? É um sobre x. E aí a gente já viu, ou hoje mais cedo e eternas vezes, que a derivada ou que a primitiva de um sobre x é o ln do módulo de x, não é isso? Vou deixar vocês pensarem. Não, eu vou fazer. Eu vou fazer, depois eu vou colocar um probleminha para vocês pensarem. Pronto. Então a gente já viu que a primitiva disso aqui é quem? É o ln do módulo de x. Se é o ln do módulo de x, você precisa só analisar uma coisa quando tiver esse tipo de problema. A seu limite de integração de 3 a 6 é maior que zero ou menor do que zero? É maior do que zero. Se é maior do que zero, a gente vai utilizar o nosso ln dx normal. Se fosse menor do que zero, a gente teria que usar o ln de menos x como resposta, certo? Que vem daquela propriedadezinha lá do seu módulo. É o primeiro detalhe. Se fosse do negativo até o positivo, aí você teria que considerar as duas vertentes da resposta. Beleza? Se fosse de menos 3 a menos 6, por exemplo. Ah, de menos 3 a 6, por exemplo. Você vai ter que considerar as duas vertentes da resposta. Nesse caso, como o seu x está de 3 até 6, você vai ter aí o seu ln dx, certo? Normalzinho. Então, isso aqui é igual a o ln de x aplicado de 3 a 6, que é igual, então, ao ln de 6 menos o ln de 3. E acaba aí a resposta mesmo. Vocês não precisam saber quem é ln de 3 e ln de 6, não, viu? Vocês podem deixar aí sem nenhum problema. Se você quiser fazer, tem como. Como é que você faz? Ah, o ln da subtração é quem? É a divisão, na verdade. Se você tem algo dividindo ali no seu ln, você transforma em subtração. Então, o contrário também é válido. Isso aqui se torna o ln de 2. Então, você pode aí trabalhar um pouquinho se quiser, mas de forma geral estava certo já aqui em cima, viu? Então, essa aí é de boa. Essa daí eu acho que não vai ter muito problema, não. Mas e se eu disser a vocês o seguinte, gente? Eu vou pedir para vocês derivarem aí a seguinte função. Ou derivarem não, integrarem a seguinte função e eu vou dar um tempinho para vocês pensarem nela. Analise tudo. De menos um até 3 de um sobre x a 2. Quanto é que vale aí a essa integral? Perdão, gente, falta o dx, falta o dx, obrigado. Faltou o dx. Esse dx é muito importante, viu, de carregar. Se você colocar sem esse dx, o professor corta.
Gente, bom dia. Vamos lá, voltar. E aí, qual é a resposta dessa integral? Gente, quantas respostas diferentes. Primeiramente, se você fosse responder ela, daria menos 4 terços, viu, Cleison? Seria menos 4 terços. Não porque você passa isso para cima e daria x ao quadrado, etc. Mas a resposta não existe. E por que que essa integral não existe? Alguém pode me dizer por que a integral não existe? Tem duas coisas que você pode observar do porquê essa integral não existe. Essa integral ela não existe, primeiramente, porque se você resolver ela do jeito que você resolveu, David, você obteve menos 4 terços. Que foi o quê? Você passou para cima e aí você fez a integral somando um, diminuindo, etc. Pronto. Beleza. Você encontraria menos 4 terços. E aí a gente já viu uma propriedade da integral que diz que se a função que você está integrando ela é maior do que zero, isso aqui nunca vai dar negativo. Então vai ser sempre maior ou igual a zero. Isso aqui deveria dar maior ou igual a zero. Primeiro motivo aí para você já ver de cara que essa integral não existe, certo? Se isso aqui já deu menor do que zero, suspeite. Mas o motivo mais crucial, assim, eu acho que o que mais impacta a gente é o seguinte, galera, entre menos um e 3 fechado, a sua integral ela não é contínua. Especialmente no menos um, exatamente no menos um, pelo menos, ela não é contínua. Perdão, no menos um não, no zero. Desculpa. Em x igual a zero, a sua integral ela não é contínua, a sua função não é contínua. Porque em x igual a zero, isso aqui vai lá para o infinito. A gente não vê integral indo para o infinito. Lembra o que foi que eu disse a vocês? Gente, a gente parte de integração por meio da derivação. Se na sua. E qual é a propriedade da derivação? Que a sua derivada ela seja contínua no intervalo que você está derivando. Então aqui a integral ela vai ser contínua no intervalo que você está integrando. Então, se o intervalo que você está integrando a função apresenta qualquer tipo de descontinuidade, essa integral não existe, até porque lembre sempre que a integral é um limite. Viu, gente? Lembre que a integral é um limite. Tem uma galerinha aí que eu talvez tenha respondido e tenha feito o seguinte: feita a integral de menos 1 até 3, de x ao quadrado, de x a menos 2, no caso, dx. Se você fizer isso aí dá quem? Dá x elevado, aí você somava 1, né? Então dava x elevado a menos 1 sobre o menos 1. Foi isso? Acredito que tenha sido isso. Eu acredito que tenha sido isso. E aí você pode aplicar isso de menos 1 até 3, e aí daria menos 1 terço, menos 1, e aí você teria menos 4 terços, né? A resposta como menos 4. Eita, tá bugando aqui, peraí. A resposta como menos 4 terços. Porém, não existe. Não, nunca que vocês vão poder fazer uma integral dessa, então nunca que vocês vão poder fazer uma integral dessa com isso dando essa resposta, porque o zero, dentro do seu limite de integração, existe um ponto de descontinuidade. Então, até agora eu só tinha passado funções que elas são contínuas para toda parte, ou etc e tal, então não tem tanto problema. Ou até mesmo quando eu passei a função do ln, o limite de integração era válido, né, para a gente aqui, que era 1 sobre x, mas tipo, colocar um 3 e um 6 não tem problema. Se tivesse um zero aqui, babou para todo mundo, certo? Então, atenção. Muita atenção aí, porque esse é um erro gritante. Inclusive, teve uma questão na prova de cálculo, é porque ano passado, a disciplina de cálculo 1 ela deixou de ser unificada. Então, teve um professor que colocou uma questão valendo 2 pontos de uma integral que parecia extremamente complicada, porém, só por estar fora do domínio não existia. Então, era tipo assim, uma integral que você olhava, achava que era extremamente complicada de fazer, integrar. Vocês vão ver já já que existem técnicas de integração para essas integrais complicadas, e foi a galera metendo um monte de técnica de integração, enquanto a resposta era só, não existe, porque o limite de integração está fora do domínio da função. Acabou. Era só isso. Era só isso. Certo? Então, eu coloquei essa aí de propósito para a gente discutir de que o limite disso, que a integral disso aqui não existe, porque o limite não existe, a função não é contínua e por aí vai. Certo? Pronto. Então, basicamente, a gente já conheceu hoje integrais definidas. Eu vou passar aqui uma porrada de exercícios. Gente, deixa eu conversar com vocês, né? Porque a partir de amanhã a gente vai começar técnicas de integração.
Então, a gente vai fazer uma técnicazinha que é a regrinha da substituição, que ainda é do capítulo 5, e amanhã a gente já deve começar o capítulo 6, o capítulo 7, que é técnicas de integração. Nessas situações, o que eu falo com vocês é o seguinte: se vocês não souberem fazer essas integrais mais básicas definidas que a gente vai passar hoje, se torna um pouco complicado de se fazer as integrais quando for para aplicar certas técnicas de integração. Então, por isso que eu não vou adiantar o conteúdo, etc, etc e tal. Eu quero que vocês treinem bastante hoje. Sério, é bastante mesmo, certo? Eu quero que vocês treinem bastante essas integrais que eu vou passar agora, especialmente desse capítulo definido e depois do capítulo da integral não definida, que é o que eu vou falar em seguida, depois de passar esses exercícios. Então, eu vou passar aqui alguns exercícios para casa. Veja, eu vou passar alguns da parte do Teorema Fundamental do Cálculo, parte 1, mas não é regra, certo? Que não vou passar tudo da parte do Teorema Fundamental, parte 1, porque eu quero que vocês foquem mais no parte 2, que é essa parte que a gente já substitui os valores nas primitivas. Então, para casa, vocês vão ter aí a sua página 357, e aí vocês vão ter dois blocos de questão. Vocês vão ter as questões de 7. Ah, não, achei que fosse mais. Então tá bom. De 7 a 18, que dão aí pelo menos umas 10 questõezinhas. E da 19 até a 44, eu peço que vocês tentem fazer o máximo que vocês conseguirem, que são as integrais definidas, certo? São essas integrais que a gente já vem trabalhando, integrais que vocês sabem encontrar primitiva, não se preocupe que não é nenhuma integral complexa, nem nada do tipo, certo? Então anota aí. Eu vou passar para vocês agora o que seriam integrais indefinidas para a gente fazer, que já é da seção 5.4, certo? Veja. Oi, alguém? Alguém. Ah, pronto. Essa seção aqui é da seção 5.3, certo? Que é a parte de integral definida. Eu vou comentar com vocês agora um pouco sobre integral indefinida. E, gente, veja, basicamente seu capítulo da integral indefinida, ele coloca isso em... Eu não entendi por quê, deixa eu ser sincero, não entendi por que o livro pega e coloca várias páginas para poder definir integral indefinida, né? Para poder dizer o que é uma integral indefinida. Porque eu estava lendo aqui para ver se tinha alguma coisa. Eu olhei para isso e disse, não, eu devo ter esquecido alguma coisa. Mas eu estou olhando é porque ele passa uma porrada de exemplo e passa uma tabela, mas nada demais. Se você sabe calcular uma integral definida, você sabe calcular uma integral indefinida. Por que o que é uma integral indefinida? Porque eu coloquei independente. Indefinida. O que é uma integral indefinida? É a sua integral, certo? Sei lá, é a integral que a gente fez agora de 1 sobre x dx. Não, vou botar o 1 sobre x não, para estar mais fácil. De x ao quadrado dx. Então, nada mais é do que aquela integral em que você não coloca quem? O limite de integração. Ou seja, se você não tem o limite de integração, significa dizer que a gente pode encontrar. Lembra quando eu falei de primitiva mais geral? Então, é basicamente a resposta é a primitiva mais geral. A integral de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3, só que a gente tem que botar quem? O czinho. Porque lembra, né, que para cada constante que você coloque é uma função diferente que resulta, se você derivar, na mesma x ao quadrado. Mas assim, basicamente a integral indefinida é isso. Não tem muito o que eu falar aqui a vocês disso, certo? A integral indefinida é isso, acabou. É a sua primitiva mais uma constante. Eu vou parar essa transmissão e eu vou transmitir aqui a tela do livro de vocês, do livro do Stuart, porque tem uma tabelinha na página 361 que ela é extremamente importante para a gente, certo? Vocês estão vendo aqui a tabelinha? Vou começar a transmitir aí agora. Então, vocês estão vendo aqui essa tabelinha. Essa tabelinha é extremamente importante porque, assim, ela relaciona as integrais, certo? Com as suas respostas, por exemplo. Se você sabe aí que a integral... Quem é a integral do seno? É justamente o menos o cosseno. Lembra porque a primitiva do seno não era menos cosseno? Que é se você derivar o menos cosseno de x, você encontra o seno. Então, uma está extremamente relacionada com a outra. Essa tabelinha aí, certo? Eu quero muito que ela sirva de base para vocês nessa primeira parte de integração, se você não lembrar,
você possa sempre estar consultando. Porque é só fazendo exercício que isso aí vai entrando. Especialmente essas trigonométricas, tipo assim, qual é a integral da cossecante ao quadrado? Minha gente, a integral da cossecante ao quadrado é o menos cotangente de x. E aí você vai fazendo. Isso é tão real de que tanto que quando você vai chegando em EDO, EDP, etc., as matérias específicas do seu curso, os seus professores vão deixar vocês irem para a prova com a tabela de integrais. Porque você não é obrigado a lembrar isso aqui tudo. Você é obrigado a saber o conteúdo em que se aplica isso. Na realidade, agora que vocês estão aprendendo, vocês são obrigados a saber. Porque vocês estão aprendendo agora integral. Mas nas matérias futuras que vão utilizar isso, vocês nem se preocupem, porque existem tabelamentos aí que vão ser dados a vocês, certo? Então, essa tabela aí fica na página 361. É uma das tabelas mais importantes para vocês hoje. Tem até a parte de hiperbólico aqui. Se vocês perceberem, a gente não tem aqui ainda senos ao quadrado, cossenos ao quadrado, nem nada, porque isso aí vai exigir um trabalho de técnica de integração que vai doer na alma, certo? Então, se liga aí na sua tabela, anote a página que vocês devem fazer a consulta disso, da 361. Beleza? Deixa eu ver aqui uma coisa. Pronto. E vamos voltar lá para o nosso quadro. Então você já sabe que integral indefinida nada mais é do que você colocar uma integral mais geral lá no seu local, certo? Então é suaves. Eu vou colocar aqui uma série de exercíciozinhos também de integral indefinida, mas. Eita, deixa eu parar. Meu Deus, estou compartilhando a tela errada. Pera. Mas assim, se você souber fazer a definida, você automaticamente sabe fazer a indefinida. Não é nada de outro mundo, não. Mas aí você treina um pouquinho da definida, um pouquinho da indefinida, para você treinar isso de colocar o C no final. Se não colocar o C, tá errado. Que memes, minha gente. Me assustei agora. Esse. Tá. Meu Deus do céu. Então, vamos lá. É... Então já sabe que a integral indefinida tá isso aí. Eu vou passar alguns exercícios aqui. Vou comentar um teorema com vocês e vou dar motivação para a aula de amanhã. E a gente encerra hoje, certo? Porque de fato é uma coisa mais de treinar. E se vocês entenderam a ideia de integral, não tem muito o que eu falar. É só aplicar, até dizer chega. Tá. Então, para casa, vai aí as questões. Curioso. Mas eu só vou colocar as questões aqui de 5 até a 18, certo? Que são as integrais indefinidas que tem aqui, da seção 5.4. Então, para casa dessa seção 5.4, página 365, vai das questões 5 até a 18. Deixa eu só verificar se é isso mesmo. Isso das questões 5 até a 18. Então, eu só estou passando aí porque, de fato, é integral indefinida. Não tem muito o que se comentar sobre integral indefinida. A única aplicação assim que eu quero conversar com vocês é o seguinte. Existe um teorema, que é o teorema da variação total, que ele é importantezinho mais para as outras disciplinas, de física, de química, etc. Mas eu vou dar aqui. O que a gente chama de teorema da variação total diz respeito ao quê? O teorema da variação total ele diz respeito que é o seguinte. Eita. É bem intuitivo, mas a gente vai comentar assim mesmo. A integral de uma taxa. Opa. A integral de uma taxa de variação é a variação total. Integral, deixa eu subir isso aqui. Integral de A até B da derivadinha, né, que é a nossa taxa de variação, dx,
é igual a f de B menos o f de A. É a mesma coisa. Gente, porque isso aqui é intuitivo. Veja, se a gente define a velocidade aqui na química ou aqui na física, uma velocidade média, a velocidade a gente faz como uma função v de t, que é a mesma coisa que a derivada de s dt. Por quê? É a derivada da sua função do espaço, certo? Então a velocidade é uma taxa de variação, concordam? Sendo assim, se você integra a sua velocidade de t dt, o que a gente na real vai obter é a velocidade aplicada no seu ou de T1 até T2, né, do seu tempo 1 até o seu tempo 2, é quem? A velocidade no tempo T2 menos a sua velocidade no tempo T1. É bem intuitivo. É bem intuitivo porque é só uma derivada de uma taxa. Gente, veja, tudo isso que a gente está fazendo agora aqui, a gente não está a gente não tá integrando uma derivada. De forma geral, não é isso que a gente está fazendo. Que quando a gente procura a função que derivando ela dá isso aí, a gente está integrando uma derivada. Então, integrar taxas de variação é a mesma coisa, certo? Só que aí tem uma coisa curiosa. Quando você pega a. Você tem velocidade, você tem espaço, você tem a função espaço, você tem a função velocidade e você tem a função aceleração. Então, se você derivar a função espaço, você vai ter. Opa, se você derivar a função espaço, d dt, você vai ter a velocidade. Se você deriva a função velocidade, você vai ter quem? A sua aceleração. Se você pega e integra a sua função aceleração, você encontra o quê? Você encontra a velocidade. E se você integrar a função velocidade, você vai encontrar quem? Você vai encontrar o seu espaço. Veja, se eu não tivesse colocado aqui para vocês o limite de integração T1 e T2, essa velocidade aí, quando você integrasse, ia ser sua própria função S de T, que é a sua função do espaço. Então, vocês vão ver aí na física, etc, etc e tal, que se você fizer certas derivadas, você vai mudando do que você está trabalhando, e se você integrar, você vai também mudar isso aí. E literalmente, as suas funções, elas vão vir funções mesmo, viu? Não vai vir númerozinho para você aplicar naquelas fórmulas que você viu no ensino médio, não. Vão vir funções que determinam a posição, funções que determinam a velocidade e funções que determinam a aceleração. Então, deu para entender taxa de variação total? É só basicamente dizendo que se você integrar uma taxa de variação, a resposta vai ser a variação total, de um ponto até o outro, ou seja, é só a própria integral. Dúvidas? Questionamentos, indagações? De boas, de boas? Tá. Sendo assim, gente, eu só vou dar uma motivada para a aula de amanhã. A partir de agora, vocês só estão sabendo fazer integrais de primitivas mais fáceis de ser encontradas, né? Você bate o olho e você já pensa, a primitiva disso é isso, ou você manipula um pouquinho e encontra qual é a primitiva. A partir de amanhã, a gente vai se deparar com coisas um pouco mais não tão triviais assim. Por exemplo, se eu peço a vocês a integral disso aqui. Eita. Eu vou colocar algumas integrais aqui que vocês não sabem resolver ainda hoje, porque não são tão triviais. Então, se eu peço para vocês fazerem a integral disso aqui. Integral de 2x raiz vezes a raiz de 1 mais x ao quadrado dx. Não é uma integral tão trivial assim de você enxergar qual é a sua primitiva. Concordam comigo? Outro tipo de integral que a gente vai ver bastante. Deixa eu só abrir aqui o capítulo de técnica de integração só para eu poder pegar alguns exemplos. Outro tipo de integração que também não é tão simples. Se eu peço para vocês integrarem x vezes o seno de x. A gente tinha uma regrinha lá para isso aqui, para derivar, né? Que era relacionado com regra do produto. Mas e aqui, como é que a gente faz um negócio desse? Certo? Ou, Evandro, não. Agora eu estou querendo saber como é que eu faço esse tipo de integral aqui. Deixa eu pegar aqui uma outra integral que vocês não sabem fazer ainda. Se eu peço para vocês integrarem seno ao quadrado de x. Dx, babou também. Porque vocês podem até saber quem é a integral do seno de x, mas do seno ao quadrado eu tenho certeza que não. Porque não é tão trivial assim. Parece pequenininho, mas é umas coisas que não são. São coisas que não são tão triviais assim. Certo?
A gente vai ver funções do tipo integrações de coisas mais ou menos assim também. Isso começa amanhã e vai até a próxima semana, viu? Então a gente vai ver integração de coisas do tipo raiz de 9 menos x ao quadrado sobre x ao quadrado dx. Como é que integra isso? Então, para cada coisa dessa, existe uma técnica. Aqui é regra da substituição, aqui é integração por partes, aqui é uma integral trigonométrica que tem umas regrinhas que a gente pode aplicar. Aqui é substituição trigonométrica, a gente vai transformar isso aqui em algo trigonométrico para responder. Então, assim, vão existir várias e várias e várias técnicas que a gente vai se alongar de amanhã até quinta-feira da próxima semana para a gente consolidar o assunto. E na sexta-feira eu vou entrar com a aplicação de derivadas, que vai ser uma aula um pouco mais rápida, e agradecimentos. Um pouco mais rápida não, né? Um pouco mais densa, né? Porque vai ser aplicações em uma única aula, mas assim, dá para eu passar o que eu vou querer passar para vocês. E aí a gente parte para o abraço e acabou o curso, certo? Então, de hoje até quinta, se tudo der certo até lá, a gente vai finalizar técnicas de integração para vocês aprenderem a integrar coisas dessa cara aqui, certo? Aqui está, então, tudo que a gente viu hoje. Acabou a aula por aqui, gente. Hoje e amanhã a gente começa às 8h30 mais uma vez, certo? E aí a gente segue. Beleza? Então, um abraço para vocês. A gente se vê amanhã. Qualquer dúvida, já sabe. Eu tô devendo tirar umas dúvidas aí no privado, mas eu tirarei. E em breve, amanhã a gente se vê.